Boa noite, seja muito bem-vindo à Igreja Sara Nossa Terra. Se coloca de pé onde você está, você aí de casa, se coloque de pé, vamos adorar a Deus, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, amém? Levante suas mãos para o céu mais alto que você puder e fala isso para Deus. Deus, eu estou aqui para te adorar, porque o Senhor é digno de receber toda a honra, porque o Senhor é digno de receber toda a glória e todo o louvor, amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus. Está firmada em ti, na tua palavra e no teu amor. Estou certo que o Senhor cuida de mim. Vem no mundo e tenta me parar, golpes firmes pra me destruir, pra roubar a minha fé, me abalar. Mas tu és meu Deus, tu és a força em mim, tu és meu tudo, meu Salvador. Minha vida está firmada em ti, na tua palavra e no teu amor. Estou certo que o Senhor cuida de mim. Vem no mundo e tenta me parar, golpes firmes pra me destruir, pra roubar a minha fé, me abalar. Mas tu és meu Deus, tu és a força em mim, tu és meu tudo, meu Salvador. Mas tu és meu Deus, tu és a força em mim, tu és meu tudo, meu Salvador. Onde eu pisar meus pés, então possuirei, e a minha mão prosperará. E haja o que houver, eu não me dobrarei, me prostrarei somente em teu altar. Onde eu pisar meus pés, então possuirei, e a minha mão prosperará. E haja o que houver, eu não me dobrarei, me prostrarei somente em teu altar. Pois tu és meu Deus, tu és a força em mim, tu és meu tudo, meu Salvador. Levante suas mãos para o céu e cante isso. Tu és meu Deus, tu és a força em mim, tu és meu tudo, meu Salvador. Mais uma vez, tu és meu Deus, tu és a força em mim, tu és meu tudo, meu Salvador. Só a igreja. Tu és meu Deus, tu és a força em mim, tu és meu tudo, meu Salvador. Onde você está, coloque a mão no seu coração. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, mas
Mas esquece agora dos seus problemas. Foca agora na presença de Deus. Ele está nesse lugar, Ele quer falar com você. Deus, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. O Senhor é bem-vindo nas nossas vidas, Pai. Nós abrimos os nossos corações para receber mais da Tua vontade, mais da Tua palavra, Deus, mais da Tua verdade. Deus, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Sedentos de ti, venha Deus, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, venha Deus, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar.
Glória a Deus, mais uma noite onde nós podemos ser transformados por essa palavra que é poderosa, viva e eficaz. Eu quero te convidar aí na sua casa, a convidar o Espírito Santo a adentrar na sua casa, a estar contigo nesse tempo, transformando a tua vida através da palavra dele. Nós cremos que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Então quero te convidar a fechar os seus olhos. Se você pode aí, comece agora a dar a mão para a pessoa que está do seu lado e comece a orar. Comece a falar: Senhor, seja bem-vindo na minha casa. Entra no meu lar, Senhor Deus. Comece a mexer com as minhas estruturas, ó Senhor Deus. Eu quero ser impactado pela Tua palavra. Coloque a mão sobre a sua cabeça e fala: Senhor, transforma-me, Senhor Deus, pela renovação da mente. Leva agora cativo a obediência de Cristo a minha mente e o meu coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser impactados pela Tua palavra. E eu quero pedir aqui, Senhor Deus, que o Senhor esteja usando a minha vida de maneira sobrenatural. Que não seja eu a ministrar, mas o Teu Espírito a entrar nos lar nessa noite e ministrar no mais fundo, no mais íntimo do coração de cada família. E que essas famílias sejam transformadas. Que elas saiam dessa noite para viver o propósito o qual o Senhor nos predestinou, Pai. Nós queremos viver de maneira sobrenatural esses últimos dias para o Senhor, ó Deus. Nós cremos, ó Senhor Deus, que é o tempo oportuno para a nossa vida, para a nossa casa e a nossa família. Por isso nós te convidamos: vem, Espírito Santo de Deus, ministra aos nossos corações na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Eu creio que Deus já entrou, já começou a mudar a atmosfera aí na sua casa. Você que crê, com certeza será impactado. E eu quero te trazer uma palavra hoje do coração de Deus. Eu creio que Deus preparou essa noite para transformar a minha e a sua vida. Toda vez que eu me deparo com a palavra, com muita reverência, com muito temor, eu tenho muito temor de subir no púlpito, de vir pregar, e Deus fala comigo no momento que eu estou preparando. Quando eu estou pregando aqui, Deus traz algumas coisas também do mais profundo, e eu sou em todo momento transformado, e quero continuar sendo transformado por essa palavra poderosa. Quero te convidar a abrir a tua palavra lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 20. Capítulo 19, versículo 20. Aonde a palavra de Deus diz assim: ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos últimos dias. Queridos, nós temos vivido os últimos dias. Com certeza nós estamos nos últimos dias. Eu costumo brincar, eu estou me preparando para que Jesus volte hoje. Mas se Jesus não voltar, pelo menos eu estou preparado. O problema é quando nós começamos a prorrogar as coisas e não nos preparamos. Não vivemos uma vida com propósito. E deixamos a oportunidade que temos de sermos pessoas melhores. E nessa noite eu quero trazer essa palavra com o tema com e sem propósito. A palavra de Deus começa falando aqui: seja sábio nos últimos dias. Você tem a oportunidade de nesse dia, nesse 2020, ser uma pessoa sábia. Ser uma pessoa que vive com propósito. Aí no versículo 21, a palavra de Deus diz, você talvez esteja acompanhando na tua palavra, na Nova Versão Internacional, diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalecerá é o propósito do Senhor. Olha esse versículo: muitos são os planos no coração do homem, muitos são os planos no meu e no seu coração. Sabe, a gente é cheio de plano, a gente é cheio de propósito. O propósito, ele é muito amplo, mas hoje eu quero falar de com e sem propósito de Deus. E aqui, começando a olhar para esse versículo, nós olhamos assim: quantas vezes eu estou envolvido só com os meus prazeres, só nos meus desejos. Os meus propósitos estão acima de qualquer coisa. Nós invertemos Mateus 6,33, onde diz primeiro o reino de Deus e depois as demais coisas. Nós estamos buscando os nossos propósitos e depois o reino de Deus. Muitas vezes nem buscamos o reino de Deus. E aqui ele fala assim, 21, muitos são os seus planos, mas o que vai prevalecer é o propósito do Senhor. O propósito do Senhor precisa prevalecer na minha e na sua vida. E aí no versículo 22, na versão NTLH, diz assim: o que
se espera de uma pessoa é que seja fiel. Sabe o que é propósito para Deus? Sabe o que Deus espera de mim e de você? Que nós sejamos fiel. Sabe quando você olha para você, será que eu estou cumprindo o propósito? Talvez você está se perguntando, pastor, quando eu cumpro o meu propósito? Sabe quando você cumpre o seu propósito? Quando você não larga a fidelidade. Quando você não larga a sua família, quando você não larga a igreja, quando você não larga os sonhos de Deus para a tua vida. Você está sendo o que Deus espera de você, uma pessoa fiel. Nós precisamos viver uma vida com propósito. Sabe, queridos, quando nós permanecemos no propósito, quando nós não abrimos mão do nosso casamento, quando nós não abrimos mão da nossa família, quando nós não abrimos mão da igreja do Senhor, nós trazemos esperança à vida das pessoas. Mas quando nós desistimos do propósito, quando nós desistimos do casamento, nós acabamos nos tornando sem propósito. E como fala aqui, nós deixamos a sabedoria dos últimos dias. Que eu e você, nós não venhamos deixar a sabedoria dos últimos dias. E eu quero falar aqui para você, quando tem propósito, Deus faz milagre e reverte a situação. Então o tema da palavra, mais uma vez te lembrando aqui, é com e sem propósito. E eu vou começar falando aqui de com propósito. Como é a vida de quem tem propósito? Lá em João 5, você que pode abrir a sua palavra, é importante você acompanhar, mas é importante você também, se possível, estar com a Bíblia, anotando a palavra. Lá em João 5, a palavra de Deus fala de alguém a quem Jesus encontrou, o paralítico de Betesda. E quando Jesus encontra com ele, Jesus vê que tem um propósito. E qual era o propósito então, pastor? Com propósito na vida daquele paralítico de Betesda. Fala lá no João 5, versículo 14, diz assim: depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Olha só o que aconteceu aqui na vida desse paralítico. Deus tinha um propósito, Jesus tinha um propósito para a vida dele. E quando tem propósito, existe um milagre. Sabe qual que era o propósito? Era que ele não pecasse mais, é que ele pudesse expressar do poder de Jesus na vida dele, transformador, que o curou. Sabe, Jesus tem um plano, ele tem um propósito para a sua vida. Mas sabe quando esse propósito vai se cumprir? Quando você estiver disposto a ser transformado, e não só ser transformado, mas falar para todo mundo o que Jesus fez na sua vida. E aí ele continua ali falando, lá em João 9, vamos ver mais uma situação onde tem propósito e tem milagre. Olha só, João 9, versículo 1, diz assim: e passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Os discípulos chegam ali para Jesus e falam assim: Senhor, quem que pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Essa cegueira é uma iniquidade dos pais dele ou é um pecado dele? Quem pecou, Senhor? Sabe, muitas vezes nós nos encontramos como esse cego aqui de nascença, nós nos encontramos como o paralítico de Betesda, e Jesus quer nos transformar, Jesus quer mudar as nossas vidas, Jesus quer nos curar, mas Ele só cura, Ele só entra com o poder quando Ele sabe que vai ter propósito, aquela ação divina do Espírito dEle em nós. E ali Jesus responde no versículo 3, fala assim: Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais. Olha aqui o propósito. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Sabe o que Jesus falou para ele? Sabe essa enfermidade, sabe essa cegueira? Não foi ele que pecou, não foi os pais dele que pecou. Isso aqui foi permissão para que o Senhor seja glorificado através da cura. Sabe, Jesus vai ser glorificado através da cura na tua vida. Jesus vai ser glorificado através da restauração do teu casamento. Jesus pode ser glorificado no teu trabalho quando você é honesto, íntegro, quando você faz com o teu melhor, quando você dá o teu melhor para Deus. Mas enquanto você não se movimenta para viver um propósito, fica impedido de ser alcançado pelo milagre. E aqui mais uma
ainda falando aqui de quando tem propósito, lá em Lucas 8, vamos voltar um pouquinho, Lucas 8, olha só, mais uma situação de quando tem propósito, tem milagre. Fala aí na sua casa aí, se você está sozinho ou se você está com alguém, fala para a pessoa, quando tem propósito, tem milagre. Fala com autoridade, quando tem propósito, tem milagre. Sabe, se tiver propósito na sua vida, a sua casa vai ser transformada, a sua casa vai ser diferente em nome de Jesus. Lá em Lucas 8, voltando, então, nós vemos mais uma ação sobrenatural do poder de Deus. E ali fala do endemoniado de Gadareno. Aquele endemoniado era assim de nível máximo de envolvimento com demônios. E lá no versículo 39 tinha um propósito. Jesus começa ali, né, ao decorrer ali do versículo 26 até o 39, ele vai falando lá no 30, ele fala assim, e perguntou Jesus dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Olha só, Jesus chega ali e interroga aquele homem possesso por Satanás, e Satanás incorporado naquele homem, naquele endemoniado de Gadareno, responde para ele assim, que o nome dele era Legião, que tinha muitos demônios sobre a vida dele. E aí Jesus continua ali falando e liberta aquele homem. E aí no versículo 39 tinha um propósito para essa libertação. A tua libertação precisa ter propósito. A libertação da vida desse endemoniado de Gadareno tinha um propósito. E olha o quão grande foi o propósito na vida desse endemoniado de Gadareno, quando passou a ser liberto. No versículo 39 fala assim, torna para a tua casa e conta com grandes coisas fez Deus. Sabe, Deus já operou milagre na tua vida, mas sabe por que a fonte secou talvez na tua casa? Porque você não contou para ninguém o que Deus já fez. Talvez se você falar, é muito pequeno ainda, Deus trouxe recursos, Deus abriu a porta do emprego, mas ainda não consigo testemunhar. Sabe, enquanto nós não falamos disso, enquanto nós não glorificamos a Deus com as nossas conquistas, a fonte seca. Mas Jesus fala para esse homem, fala assim, torna para tua casa e conta quão grandes coisas fez Deus. Quão grandes coisas fez Deus. E aí ele fala assim, e ele foi apregoando, olha se Jesus sabe quando tem propósito. Jesus sabe quando nós vamos dar um retorno pela transformação, pelo milagre em nossas vidas. E esse homem começa a dar ali, começa a expressar esse amor e fala assim, e ele foi, esse que era endemoniado, sai e por toda a cidade, falando das grandes coisas que Jesus havia feito. Aleluia! As grandes coisas que Jesus tinha feito. Sabe, queridos, tem uma canção, acho que é da Cassiane, que ela fala, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Glória a Deus. E às vezes nós cantamos isso, mas nós não vemos Deus indo na frente. E sabe por que às vezes Deus não abre o mar? Porque você não tem um propósito. Por que Deus abriu o mar para Moisés? Porque tinha propósito na vida de Moisés. Moisés tinha um propósito de libertar o povo. Moisés tinha um propósito de chegar a Canaã. Você precisa entender que Deus vai abrir o caminho quando você estiver disposto a viver o propósito. Aleluia! Então eu quero te motivar a viver uma vida com propósito. Quando tem propósito, o mar se abre. Quando tem propósito, as coisas se cumprem. Quando tem propósito, o milagre acontece. Os heróis da fé viram muitos milagres. Por quê? Porque eles tinham um propósito na vida deles. Paulo, a sombra dele curava. Por quê? Porque ele tinha propósito. Paulo não se deixava levar pela desesperança em qualquer situação. Fala lá em Filipenses 4:13, se eu não me engano, e ele fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele tinha um propósito, ele sabe viver em qualquer situação, tendo ou não tendo, ele tem um propósito, e quando tem propósito, nada nos para. Se você tiver propósito, nada vai te parar, a tua casa não vai ser frustrada, os teus planos não serão frustrados, quando você tiver
estiver em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas o Senhor vai te acrescentar. Aleluia! Posso ouvir um amém aí da sua casa? Eu creio que você pode glorificar com força, e você pode começar a testemunhar, falar assim: não, eu quero viver com um propósito, para que o milagre aconteça. E aí, eu quero te trazer num ponto aqui, do qual nós não devemos viver. Quando não tem propósito, pode ter unção, pode ter poder, pode ter bênção, e você não prestar para nada. Ah, meu Deus! Sabe, queridos, eu estava preparando essa palavra desde ontem, e Deus estava me incomodando quando eu comecei a olhar que Saul tinha unção. Você que pode, rapidamente, vai lá para 1 Samuel, rapidamente, 1 Samuel 10, a palavra de Deus diz assim, 1 Samuel 10, esse cara tinha tudo para dar certo, sabe? Era para a gente, em vez de cantar filho de Davi, era para a gente falar filho de Saul. Por quê? Porque ele tinha unção. 1 Samuel 10 diz assim: então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor? Olha só, ele foi ungido. Sabe, Saul tinha todo o poder de Deus na vida dele, ele tinha unção sobre a vida dele. Só que o que ele fez com unção quando não tinha propósito? Quando a gente perde o propósito, lá em 1 Samuel ainda, o último capítulo 31, versículo 4, lá no finalzinho do versículo 4, vamos ler o versículo 4 inteiro de 31, 1 Samuel 31, diz assim: então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos, é o povo inimigo, e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada do pajem e se lançou sobre ela. Olha só, queridos, Saul tinha unção, tinha propósito, mas ele deixou o propósito em algum momento da vida. E quando ele deixa o propósito, ele não presta para mais nada. Sabe qual que é o fim daqueles que deixam o propósito? Daqueles que abandonam o casamento, daqueles que abandonam a família, daqueles que abandonam a igreja? É não prestar para mais nada. É a depressão. Saul era deprimido. Saul acabou deprimido e ele falou assim: eu não posso morrer na mão desses incircuncisos. E aí ele mesmo se mata. Sabe, aquele que tinha unção, que tinha poder para vencer, não adiantou nada a unção na vida de Saul. Ah, isso precisa doer no teu coração. Sabe por quê? Porque você também tem unção. E você pode viver com propósito, ou você pode viver sem propósito e acabar deprimido. Meu Deus do céu, isso precisa doer no seu coração. E lá, voltando um pouco, nós vamos ver de uma pessoa que tinha poder e também unção, lá em Juízes, vamos voltar lá para Juízes 13, 24, a palavra diz assim a respeito de Sansão: depois teve esta mulher um filho e chamou seu nome Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Meu Deus do céu, o próprio Deus abençoou a Sansão. Esse cara tinha tudo para dar certo. Eu e você, nós temos tudo para dar certo. Nós só precisamos aceitar o propósito. O propósito de Sansão também era lutar contra os filisteus, vencer tudo. Sabe, a palavra de Deus diz que Sansão matou mais de 1000 homens com uma queixada. Meu Deus, que poder, que unção sobre a vida desse homem, mas que não prestou para nada. Meu Deus, isso precisa doer no nosso coração, queridos. Lá um pouquinho para frente, ainda em Juízes 16, versículo 23, a palavra diz assim: então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício e ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus, eles falando Deus deles, né, com D minúsculo, nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Aqueles príncipes estavam ali felizes, porque
o Deus deles, né, entre aspas, tinha entregado a Sansão. Na verdade, Sansão se entregou. Sansão se entregou aos prazeres dele. Sansão se entregou aos planos dele e esqueceu o projeto de Deus, esqueceu o propósito de Deus. E o que ele se tornou? Ele se tornou uma vergonha. Lá no versículo 25 fala assim: então sucedeu que, alegrando-se eles, esses príncipes, os inimigos, os filisteus, eles se alegravam e disseram assim: chamai Sansão para que brinquemos com ele. Misericórdia. Sabe, queridos, às vezes Satanás tem brincado, tem debochado da tua cara. Mesmo você tendo unção, mesmo você tendo poder de Deus sobre a tua vida, mesmo você tendo o Espírito que venceu a morte, que estava sobre Jesus, está sobre mim, está sobre você, e mesmo com esse Espírito, se nós não tivermos propósito, nós vamos terminar como Sansão. E Sansão passou a ser motivo de brincadeira. Diz que os príncipes ali mandaram tirar os olhos de Sansão, e aquele cara que era forte, que matou 1000 homens, estava ali deparado com mais de 3.000 pessoas, sorrindo da cara dele, e olhando, falando: olha o que Dagon fez aqui, ó, com Sansão, olha o que Deus fez, olha o que o nosso Deus fez. E eles zombavam de Sansão. Deus ainda teve misericórdia de Sansão e deu mais força para ele ali derrubar os pilares daquele templo, e morreu mais de 3.000 pessoas naquele dia. Mas a vida dele terminou sendo uma vergonha. E o que eu quero te dizer com isso, queridos? Nós temos unção, nós temos o próprio Espírito que venceu a morte sobre as nossas vidas, mas às vezes nós temos sido motivo de vergonha para Deus. Sabe por quê? Porque mesmo com unção para ser sacerdote, você tem decidido por largar o teu casamento, por largar o propósito. Mesmo com unção, você, mulher, tem decidido largar a casa, largar a família, se envolver só com as suas coisas, só com os seus prazeres. Vocês têm sido egoístas e por isso vocês não têm visto milagre, por isso vocês têm sido motivo de vergonha. Vocês se alegram por um tempo ali nos seus prazeres, mas o final é doloroso, o final é morte. E você precisa despertar nessa noite. Você precisa despertar, viver uma vida com propósito, para que tenha milagre na minha e na sua vida. Eu quero que você anote uma frase aí, anota no celular, anota em algum lugar essa frase: a ausência de milagre é a ausência de propósito. Como assim, pastor? A ausência de milagre é a ausência de propósito. Eu falei aqui dos heróis da fé. Vamos falar de Eliseu. Eliseu teve 14 milagres, ele fez o dobro de milagre de Elias. Por quê? Porque ele tinha propósito, porque ele sabia o que ele queria. Sabe, quando você tem propósito, tem milagre. Eu falei aqui, Moisés abriu o mar. Como abre o mar? Porque ele tinha um propósito. Sabe por que não tem ausência de milagre? Sabe por que você não tem? Porque você tem vivido uma vida estéril? Porque não tem propósito. Se tiver propósito, com certeza você vai dar fruto. Com certeza você vai dar fruto, você vai deixar a esterilidade nessa noite. Mas você precisa decidir por uma vida com propósito. Meu Deus do céu, nós precisamos despertar para isso, nós precisamos despertar. Outra frase que eu quero que você anote no celular, anote num lugar onde você possa olhar e lembrar dela: quem tem propósito esquece a dor. Meu Deus, sabe por que você anda tão machucado? Sabe por que você anda tão ferido? Sabe por que você anda tão amargurado, triste, querendo desistir? Porque não tem propósito para você olhar. Você está olhando só para trás, você esqueceu o propósito. Como assim, pastor? Quem tem propósito esquece a dor. Como assim, pastor? Olhe para Paulo e Silas na prisão. Meu Deus do céu! Paulo e Silas ali na prisão, açoitado, todo cortado, todo machucado, dentro de uma prisão. E eles falam assim: vamos adorar o Senhor. Sabe, tinha um propósito. Por isso milagres aconteciam na vida de Paulo. Por isso hoje nós estamos fazendo memória de Paulo aqui. Por isso hoje nós estamos lembrando de Paulo, porque na vida dele tinha propósito. Jesus, que é a nossa referência, em quem nós temos que lembrar a todo momento, Jesus tinha um propósito. Ele falou: eu vou morrer por você, filho amado. E ele vai lá e se entrega numa morte dolorosa de cruz, porque ele tinha um propósito. Imagine se Jesus abandonasse o propósito, o que seria de mim e de você? Se Jesus tivesse feito como Sansão, Jesus tinha o poder, ele era o próprio poder, mas em carne ele tinha o poder de Deus sobre a vida dele.
Se Jesus tivesse largado o propósito, como Saul largou, como Sansão largou, o que seria de mim e de você? E eu quero dizer, se você largar o propósito, o que será dos seus filhos? O que será da sua família? Queridos, desperta, olha para mim. Se você não tiver propósito, o que será da tua casa? O que será dos seus discípulos? O que será da igreja? Meu Deus do céu, toda vez que um membro da igreja, que um crente desvia, esse crente desviado se torna pedra de tropeço na vida das pessoas. Sabe, se Jesus tivesse desistido do propósito, o que seria de nós? E esse Espírito que estava sobre Jesus está sobre mim e sobre você. E nós não podemos desistir do propósito. O que é o propósito, pastor? O propósito é ter uma vida fiel diante do Senhor. Por mais que esteja tudo difícil na tua casa, é você permanecer na aliança do casamento. Por mais que esteja tudo difícil na tua igreja, é você permanecer aliançado. Porque se você frustrar, o que será da sua casa? O que será dos seus filhos? Como você vai ser lembrado dos teus últimos dias? Aquele que guardou o propósito, aquele que foi até o fim, ou aquele que abandonou? Deus não te deu o poder para você terminar como Sansão. Deus não te deu o poder para você terminar como Sansão. Aqui, encerrando essa palavra, eu quero que você grave também essa frase: Deus não te deu poder para você terminar como Sansão. Não faça com que o poder de Deus seja em vão na sua vida. Paulo fala assim: eu trabalhei mais do que todo mundo, porque eu não posso deixar que a graça seja em vão na minha vida. Nós temos graça de graça, mas a graça tem que ser tão impactante em nossas vidas, que nós vamos falar assim: ela não vai ser em vão. Eu vou viver uma vida com propósito, porque Deus me tirou das trevas e me transportou para a sua gloriosa luz. E eu decido a ter uma vida com propósito, porque sem propósito pode ter unção, pode ter poder, pode ter Espírito de Deus, que você se torna um fracassado. Se você largar o propósito, não adianta o poder, não adianta a unção. De nada adiantou o poder que estava sobre a vida de Sansão. De nada adiantou a unção que estava sobre a vida de Saul. De nada vai adiantar essa palavra se você não for terra fértil. De nada vai adiantar essa palavra se você não tiver temor de Deus e falar assim: eu quero deixar um legado de salvação, eu quero permanecer no propósito, eu não vou abrir mão da minha família, eu não vou abrir mão da minha casa, eu não vou abrir mão da minha integridade, eu vou permanecer. Que nós possamos permanecer. Lá em Efésios, eu sempre falo desse versículo, mas ainda em Efésios, ali no Efésios capítulo 1, fala que o Senhor nos abençoou e tudo. Então nós temos esse propósito, mas Efésios 2 também fala que para que Deus nos criou, esse poder que está sobre nós. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Nós somos criados por um propósito, para as boas obras, e nós precisamos, ainda que seja tarde, ainda que Jesus já está voltando, nós precisamos viver esses últimos dias, como eu li lá em Provérbios 19, com sabedoria, com propósito. E aí ele fala assim: as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus nos preparou as boas obras. Deus nos preparou uma vida, um propósito. Deus nos deu uma família. Deus nos deu habilidades para que nós andássemos nela. Que você possa andar numa vida de propósito, na autoridade do nome de Jesus. Quero que você feche os seus olhos aí na sua casa e que você comece a falar: Senhor, eu não quero terminar como Sansão. Senhor Deus, eu não quero que o Senhor, ó Deus, tenha vergonha de mim. Eu não quero, Senhor Deus, que as pessoas, ó Senhor Deus, como fizeram ali, os filisteus fizeram com Sansão, zombando dele, chamaram ele para brincar, para se divertir com a dor de Sansão. Senhor Deus, que as pessoas, que meu inimigo não venha se divertir, Senhor Deus, com a minha dor. Porque hoje eu quero viver uma vida com propósito. Talvez o Senhor volte para mim e para você, hoje ou amanhã. Sabe, queridos, nunca é tarde para nós decidirmos por uma vida de propósito. Que você comece a falar: Senhor, eu quero viver
com propósito. Senhor, eu quero que tudo na minha vida glorifique ao Senhor. Eu quero que todas as atitudes minhas louvem ao Senhor, ó Pai. Eu quero declarar, Senhor Deus, que eu não vou abrir mão da fidelidade, eu não vou abrir mão da minha casa, eu não vou abrir mão da minha família, eu não vou abrir mão do meu casamento, eu não vou adulterar contra o Senhor, contra o Teu Espírito, porque eu sei que o Senhor tem ciúmes de mim, Pai. E eu sei que a unção, ó Deus, me protege e me dá autoridade e poder, mas eu não posso brincar com a unção que está sobre a minha vida. Senhor, nessa noite, eu decido, Senhor Deus, de fato, Senhor Deus, me alegrar com o poder que há em mim. Senhor Deus, e eu não vou viver mais dissolutamente, Senhor Deus, eu vou viver por um propósito, Senhor Deus, para que eu seja lembrado pelos meus filhos, pela minha família, como alguém que guardou os princípios, que guardou o propósito, que lutou o bom combate e guardou a fé. Senhor Deus, eu não quero uma vida com ausência de milagres, porque não tem propósito, sabe, eu quero deixar de me envolver com as minhas dores, com o meu passado, para me envolver com as coisas do Senhor, para me envolver com a eternidade. Fale para Deus, queridos, fala, eu quero a partir de hoje me envolver com as coisas do Senhor, esquecer as coisas que para trás ficam e prosseguir para as que estão diante de mim. Deus tem um novo tempo para você a partir de agora, que você possa prosseguir para as coisas que estão adiante de você, adiante da sua casa e da sua família. Prossegue, esquece as coisas que ficaram para trás, deixa a dor do passado, se envolve com a eternidade, se envolve com as coisas que vêm do alto. Esquece o seu passado na autoridade do nome de Jesus e começa a viver uma vida com propósito. E você vai ver o mar se abrindo, você vai ver Deus indo na frente, abrindo o caminho na sua vida, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, queridos, glória a Deus. Guarda essa palavra. E ainda em cima disso, eu quero abrir lá com vocês em Lucas 16, para encerrar literalmente. Lucas 16, versículo 10. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Lucas 16, 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. O que eu quero te dizer com isso? Deus só abre as janelas dos céus, a prosperidade só acontece na sua vida também se tiver um propósito. Talvez você tenha vivido uma vida de escassez, sabe por quê? Porque você quer dinheiro para gastar com seus próprios deleites. Você quer dinheiro só para mostrar para os outros, para comprar um bom carro, para viajar e tirar foto, fazendo, estou aqui viajando, estou isso, estou aquilo. Enquanto esse for o teu coração, as janelas dos céus estarão fechadas. Mas quando você falar, Deus, acrescenta na minha vida, porque eu amo a missão, porque eu quero ofertar na tua casa, porque eu quero ver sim, eu quero viajar muito, eu viajo muito. Graças a Deus, Deus me deu graça e habilidade para trabalhar, para me dar o meu melhor, para viver uma vida com propósito dentro do meu trabalho. E eu tenho a oportunidade de conhecer aí quase toda a Europa. Viajei muito e tiro fotos sim, mostro, mas isso é para a glória de Deus. E eu creio que Deus vai glorificar a sua vida também, quando você decidir por uma vida de propósito. Agora, se você não consegue ser fiel no pouco, sabe, talvez você está vivendo dias de muito pouco, e a palavra de Deus fala que se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Agora, se você não for fiel no pouco, Deus jamais vai te colocar no muito, porque Ele sabe assim, nem no pouco Ele é fiel, imagina no muito. Que você nessa noite possa preparar o seu dízimo, a sua oferta, ainda que online. Nós temos aqui os dados bancários da igreja. Hoje a igreja mais do que nunca precisa da nossa oferta, do nosso dízimo, e você tem que falar assim, Deus, se o Senhor me abençoar, né? A gente ouve muitas pessoas fazendo um voto com Deus. Lá em Malaquias fala que nós podemos provar a Deus quando nós damos nossos dízimos, que você possa provar a Deus. E nós vemos vários testemunhos de pessoa que faz prova. Como que é fazer prova, pastor? Pessoas que falam assim, Deus, eu estou indo para uma entrevista,
E se o Senhor abrir as portas, é impossível de eu entrar nesse emprego. Até as minhas qualidades não condizem com essa oportunidade. Mas se o Senhor abrir essa porta, eu serei fiel nos meus dízimos. Eu vou te entregar uma oferta. E quando as pessoas de fato têm isso no coração, assim como Jesus curou o paralítico, assim como Jesus curou o cego, Jesus faz na nossa vida, olhando o nosso coração, sonda, como Davi fala, sonda me conhece, Deus, o Senhor conhece meu coração. E eu falo isso todo dia para Deus. Falo, Deus, se o Senhor abrir as portas, se eu bater minhas metas, eu vou dar sempre com alegria. Eu sempre vou ter alegria, que o Senhor, independente do valor, seja pouco, seja muito, que eu possa sempre ter alegria de poder ofertar, viver uma vida com propósito na sua casa. E você tem essa oportunidade. Faça um voto com Deus. Prepare o seu dízimo, prepare a sua oferta. Entra aí na conta, faz uma transferência. Abençoa a igreja, sustenta a igreja. Davi foi um homem que viveu muitos milagres, porque ele tinha propósito. E ele falava, eu não posso morar em palácios e meu Senhor entenda. E todos sabem, Davi sempre foi um homem vitorioso, porque tinha o coração em Deus, porque não tinha medo de entregar tudo que ele tinha para o Senhor. Então que nessa noite você possa entregar o teu melhor, o teu dízimo, a tua oferta, ofertar na casa do Senhor. E com certeza, eu tenho convicção que Deus vai abrir as portas, porque você passa a depender de um Deus poderoso. Quando você confia no Senhor, e o que nós temos de mais difícil de confiar muitas vezes é no dízimo e na oferta, porque mexe ali com, mas será que, vou dar dinheiro, porque o nosso entendimento sempre é que nós estamos dando dinheiro para homens, e não é isso. Eu estou aqui te desafiando, mas quero te dizer, eu como pastor, eu sou assalariado, e da mesma maneira que você oferta e dizima, eu também oferto e dizimo. Eu não recebo nem um salário, eu mais dou, muito mais dou do que recebo na igreja. Mas por quê? Mas eu me alegro com isso. Eu creio que esse é o propósito que Deus tem para a minha vida. Eu creio que a profissão que Deus me deu é uma oportunidade que eu tenho de ter recursos para abençoar a obra e a casa de Deus. Abençoe a casa de Deus. Prepare seu dízimo, a sua oferta. Nós vamos orar. Amém, Senhor. Pai, nós queremos te louvar, Senhor Deus, te agradecer por cada dizimista, por cada ofertante, Senhor Deus, por cada um, ó Senhor Deus, que confia no Senhor, ó Deus, os recursos, ó Senhor Deus, e também, ó Senhor Deus, confia o Senhor toda a sua vida, Pai. Nós sabemos quão difícil é, Senhor Deus, em dias de crise, ó Senhor Deus, nós ofertarmos ao Senhor, mas que o Senhor possa estar nos despertando para esse coração, que nós possamos dar, Senhor Deus, com alegria, sabendo que se nós temos, é porque foi o Senhor que nos deu. Tudo que nós temos e somos pertence ao Senhor. Por isso recebe o nosso dízimo, a nossa oferta. Que o Senhor possa alcançar aqueles, ó Senhor Deus, necessitados. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor alcance aqueles que estão precisando de uma porta de emprego. Que o Senhor abra as portas, as janelas dos céus sobre a vida daqueles que estão buscando uma oportunidade. E que eles possam ser fiel para contigo, assim como tu tens sido fiel para conosco e para com cada um de nós. Na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Para encerrar, eu quero fazer a última oração aqui. Feche os seus olhos mais uma vez e fala: Senhor, obrigado por essa palavra. Senhor Deus, eu quero viver com propósito, porque eu sei que com propósito eu vou ver os milagres. Eu não quero que o poder do Senhor na minha vida seja em vão, como foi na vida de Sansão. Eu sei que o Senhor me deu poder para vencer. O Senhor me abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. E eu entendo que há poder sobre a minha vida para permanecer, para continuar na fidelidade e na aliança com o Senhor. Por isso eu consagro a minha vida a Ti. Eu declaro, Senhor Deus, que eu vou permanecer em cima dessa palavra, conquistando, crescendo de glória em glória para a glória do Senhor. De glória em glória para a glória do Senhor. Que tudo na minha vida possa glorificar o Senhor. Que tudo na minha vida glorifique o Senhor. Eu reconheço, ó Senhor Deus, que todas as vezes que eu busco em primeiro lugar o Teu reino, as demais coisas são acrescentadas. Eu também reconheço que Tu és um Deus de secreto, como fala ali ainda em Mateus 6, capítulo 6, que o Senhor vê no secreto, mas que o Senhor nos recompensará publicamente, Senhor Deus. Que o Senhor possa nos recompensar publicamente, porque nós temos vivido uma vida com propósito,
propósito. A partir de hoje, a nossa vida vai ter um propósito para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vá para um resto de semana cheio da presença de Deus, cheio de propósito e glorificando a Ele, em nome de Jesus. Amém. Entra tudo aqui, a tua casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória em nós, envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos